Muito bem, uma alegria estar aqui com vocês, partilhando desse tempo. Eu quero me apresentar um pouquinho, o Elder já falou lá embaixo. Nós somos casados há 26 anos, já fizemos bodas de prata o ano passado. Nós casamos bem novos, eu tinha 21 anos e o Elder tinha 20. Meu sogro precisou emancipar ele para a gente casar, E nós nos conhecemos lá no Seminário da Palavra da Vida. Nós somos da mesma turma, começamos a estudar, chegamos em fevereiro, em maio a gente já começou a namorar, aí eu fiz 3 anos, nós nos casamos e passamos mais um ano como alunos lá na Palavra da Vida e depois fomos para uma igreja em Ribeirão Preto, onde foi o nosso primeiro ministério, que depois na segunda parte quero compartilhar um pouco do pastor e da esposa dele, a influência que tiveram na nossa vida. Nós temos 2 filhos, o Lucas e o Tiago. O Lucas, bonito nome, né? O Lucas tem 22 anos, os 2 são lindos e solteiros ainda, Mas eu brinco com eles assim que eles precisam escolher bem as lambisgóias que vão casar com eles, Porque eu criei 2 príncipes, não dá assim pra... Não, mas eu brinco, Essa tem sido a nossa oração desde que eles são pequenos, assim, que Deus dê para eles uma moça bonita, legal e que tem Jesus no coração. E no caso de 2 palmeirenses, não dá para ser corintiana, então... Mas isso a gente trabalha, Mas eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco do que o Elder já falou um pouco lá embaixo também, sobre... a nossa vida como esposas, como casal. Eu sei que a gente vive num país onde as pessoas pensam sempre no futuro. A gente vive num país em que as crianças são o futuro do nosso país, na igreja as crianças são o futuro da igreja. E a gente coloca muito dessas coisas na nossa vida também. Então, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Quando eu emagrecer, eu vou entrar naquele vestido que já faz anos que eu estou guardando. Quando os meus filhos saírem de casa, talvez vocês tenham se assustado um pouco com aquilo que o Elder falou hoje de manhã, mas é a mais pura realidade. A gente cria os nossos filhos para viverem do mundo, não para serem mundanos, mas a gente precisa ensiná-los que eles precisam ter a história deles e a vida deles com Jesus, Então, isso é um processo também, quando os nossos filhos saírem de casa, quando as tão sonhadas férias chegarem, Você trabalha o ano inteiro para cogitar um pouquinho, usufruir daquelas férias durante um período. Quando a gente for para um hotel, talvez as coisas sejam diferentes, E esse pensamento de só pensar lá na frente faz com que muitas vezes a gente não viva o nosso presente. A gente se preocupa tanto com o futuro, que a gente esquece de viver o tempo presente. E isso faz com que a gente não aproveite das pequenas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, no ordinário da nossa vida. Muitas vezes a gente sonha só com aquilo que é tão distante e que muitas vezes talvez nem aconteça. Pode ser que a viagem dos sonhos um dia aconteça, mas se ela não acontecer, o que eu fiz na minha vida durante esse tempo, Então, e a gente também desperdiça muito tempo da nossa vida com algumas coisas que elas são fundamentais, mas talvez a gente pudesse administrar o nosso tempo um pouco melhor. Por exemplo, trabalho. A gente vive uma loucura, nossa vida é uma loucura, trabalho desenfreado, Você trabalha, às vezes, 2 jornadas, às vezes 2 empregos, ou nós, como esposas, a gente tem o nosso lar, a nossa casa, mais a nossa vida profissional, A gente tem a igreja, ou se não, quem trabalha e estuda. Então, a gente vive essa correria do dia a dia. E muitas vezes isso faz com que a gente não aproveite o ordinário, as coisas triviais que a gente tem. Uma coisa que eu percebo e que vocês todas, eu acho que concordarão comigo, é que esse aparelho aqui rouba muito do nosso dia, rouba muito da nossa vida. É tão fácil a gente sentar num momento ali e pegar um Instagram ou entrar no YouTube, Facebook é só coisa para velhos agora, mas eu ainda tenho, O negócio é Instagram e X e outras coisas assim. Mas é muito fácil a gente perder tempo nisso aqui, Só passando o dedo, rodando. E a gente costuma dizer que a gente não tem tempo para algumas coisas, mas isso aqui consome muito do nosso tempo. Então, redes sociais.
A gente vê hoje em dia o que as famílias, como o Helder comentou, você vai para um lugar, num restaurante, está todo mundo com o seu celular. Ah, a gente veio passar um tempo em família, uma refeição em família, mas não é, cada um está tendo o seu tempo individual e resolveu todo mundo que aquele momento você vai sentar e vai comer junto, mas você não está passando tempo em família. Se a gente pensar antigamente, né, nas casas das nossas avós, quando você entrava, tinha sempre uma sala de estar. E nessa sala de estar sempre era o quê? Um sofá virado para o outro, né? Poltronas. Hoje em dia a gente entra nas casas, o sofá está virado para onde? Para a TV, né? Então a gente fica vidrado na televisão, faz as refeições muitas vezes sentado no sofá na frente da televisão. Se a gente olhar hoje nas nossas casas, né? No quarto, normalmente no quarto tem o que também? Uma televisão. E às vezes as pessoas, entre a família, conversam mais por mensagem, pelo celular, dentro de casa, um com o outro, do que sair e ter essa conversa, esse tempo especial. Então a gente tem muita coisa que rouba o nosso dia a dia, a nossa rotina. E pensando nisso, eu queria ver com vocês algumas dessas coisas que a gente pode mudar no nosso relacionamento com os nossos maridos, né? Porque se a gente casou, é porque a gente queria compartilhar com alguém esse tempo. E a gente viu hoje de manhã o que o Helder falou a respeito de você ter uma agenda, e ele vai falar sobre o descanso à noite, que a agenda ela é por causa de propósitos que a gente tem, né? Então o nosso propósito quando casamos foi para quê? Para compartilhar a vida com alguém. Porque se fosse para fazer tudo aquilo que a gente já fazia sozinho, não precisava ter casado, não é mesmo? Eu queria compartilhar com vocês alguns versículos e a gente vai ver a respeito desses versículos na palavra de Deus a importância de ver o quanto a nossa vida é breve e o quanto a gente precisa gastar tempo no nosso casamento, tá? Então, o primeiro texto, eu vou mencionar para vocês, se vocês quiserem ir anotando depois com mais calma em casa, ler cada texto, isso vai ser bom também. Alguns eu vou ler por completo, tá? Mas Salmo 190, do versículo 9 até o versículo 10. Ele diz o seguinte: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tiago 4, no versículo 14, também diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Salmo 39, o versículo 5 diz assim: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Quer dizer, a gente sabe que a nossa vida aqui, ela é passageira, ela é como neblina, ela é como um sopro, é como a erva daninha que cresce e logo morre. E eu não sei quantas de vocês já escutaram uma música da Ana Castelo, que chama, Ana Vilela, desculpa, que chama Trem Bala, né? É uma música muito bonita que retrata muito da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Claro que de uma perspectiva do mundo, a gente tem a perspectiva eterna, mas ela retrata muito do que a gente vive. Tem um finalzinho da música, ela fala assim, né? O refrão, na verdade, ela diz: a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. A gente não sabe o tempo que a gente tem aqui nesse mundo. Deus sabe. E Ele deu uma única vida para a gente viver. E se a gente não viver essa vida da melhor forma possível, gozando daquilo que a palavra de Deus diz para nós, nós estamos perdendo tempo. Né? Nós vivemos em função dos nossos filhos, isso faz parte, né? Como deixar um bebezinho desse aí que agora está naquele sono da paz da mãe, né? Faz parte, é o ciclo da vida, né? Você casar, você ter filhos, você cuidar, você direcionar, toma o nosso tempo. Mas a gente não deveria trocar o cuidado pelos nossos filhos, inverter pelo cuidado com os nossos esposos, né? A gente sabe que existe aquele mito do ninho vazio, que muitos casais, quando os filhos saem de casa, eles se olham e falam: e agora? Quem é você?
né? O que será da nossa vida? Porque tudo foi vivido em função dos filhos. Então, ter esse equilíbrio, né? Meu marido sempre falou para os meus filhos assim, olha, vocês são fruto do meu casamento com a sua mãe. Ela eu escolhi, vocês não. Então, a minha prioridade... É forte isso, mas é verdade. Então, ele fala assim, olha, a sua mãe foi minha escolha. Vocês vieram, eu vou cuidar, eu vou fazer tudo que a palavra de Deus diz, mas a minha prioridade é a sua mãe. E muitas vezes a gente inverte isso. A gente faz isso com os nossos maridos e os nossos maridos fazem isso conosco também, né? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa ter esse direcionamento de que, Deus, como eu posso viver a melhor vida e a única vida que o Senhor me deu aqui nessa terra. Então, diante disso, eu queria também olhar algumas perspectivas bíblicas, né? Porque diante disso, a gente vai entender que curtir as trivialidades do dia a dia e não apenas viver de planejamento do futuro vai fazer muita diferença na nossa vida. Zacarias, lá no capítulo 4, no versículo 10, só para a gente entender um pouquinho do contexto, era a reconstrução de Jerusalém quando eles estavam saindo do cativeiro babilônico. Então, eles estavam reconstruindo o templo, né, os muros e tudo mais. E diz o seguinte, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Às vezes a gente fica bem assim, reconhece algumas coisas no nosso casamento que nós precisamos começar a mudar, a lidar, mas a gente fica naquele negócio assim, mas eu já tenho 25 anos de casado, eu já tenho 10, eu já tenho 30, vou mudar agora? Vou começar a fazer algo novo agora? Que preguiça, né? Mas a gente precisa lembrar que Deus ele não despreza esses novos começos. Muito pelo contrário, Ele é o maior interessado em fazer com que a gente viva uma vida plena e um casamento pleno, né? Então, ter essa visão de que passar tempo junto precisa ser algo só do extraordinário, do que vai gastar muito dinheiro, isso é um engano, gente. É uma mentira. Porque você deixa de aproveitar o tempo do café que você pode sentar ali no fim da tarde, ou quando seu marido chega em casa, ou quando vocês se encontram, para ter um tempo de conversa, de compartilhar, de orar, porque está sempre focando, não, mas quando a gente fizer aquela viagem, daí lá a gente vai aproveitar. Ou quando eu for para aquele restaurante, lá vai ser bom, né? E deixa de aproveitar e de cultivar esses pequenos começos que são tão importantes. Né? No início da nossa vida de casado, tudo era motivo para a gente fazer alguma coisa, né? Então, um mês de casado. Vamos comemorar um mês de casado. Vamos levantar, hoje eu vou levantar e vou fazer café na cama para ele. Ou, vou fazer tal prato que ele gosta. Ou ele chega e te traz flores. E na medida que a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, todos aqueles pequenos começos caem na rotina e são esquecidos. Então, ter isso na nossa memória de que pequenos começos vão fazer a diferença, independente do tempo que cada um aqui tem de casado, isso vai fazer muita diferença no relacionamento de vocês, tá bom? Outra questão é remir o tempo e fazer a vontade de Deus. Lá em Efésios 5, no versículo 15, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meu celular está toda hora pipocando aqui, bem no meio do meu estudo. Vamos lá. Nós não vivemos como tolos. Se a nossa vida é semelhante do incrédulo, que diferença Jesus faz na nossa vida? Né? Se a gente não consegue remir o tempo da maneira como a palavra de Deus diz para nós, se só estamos empurrando com a barriga cada dia, qual que é a diferença do pessoal que vive lá fora? Nenhuma. E nós somos diferentes, porque nós já fomos salvos por Jesus. Jesus já nos deu uma nova vida, nos transformou em novas criaturas, então a gente precisa viver essa novidade de vida remindo o nosso tempo. Né? E a palavra remir, ela significa comprar de volta. Então, quando você fala, eu preciso remir o tempo, eu preciso comprar de volta aquilo que é meu. Porque o mundo real já roubou.
né? A nossa rotina, roubou o nosso tempo, roubou muitas vezes os nossos esforços. Então, comprar de novo na perspectiva correta, diante daquilo que a palavra de Deus diz, isso é fundamental. E quando a gente pensa assim em não controlar o nosso tempo, a gente sabe que isso pode trazer um caos para a nossa vida, né? Por exemplo, se nós não limparmos a nossa casa toda semana, o que vai acontecer? Vamos viver na sujeira. O caos vai ser instaurado. Se você tem uma blusa que está com um furinho bem pequenininho, se você não costurar aquele furinho, o que acaba virando? Um rombo, né? E na nossa vida é assim também. Então, os pequenos começos, o remir o nosso tempo, o estabelecer uma agenda, isso é fundamental. E a gente tem que tomar cuidado que isso não é com relação a ser ativista, entendeu? Porque ser ativista, você viver naquela vida desenfreada de que tudo eu tenho que fazer, tudo eu não tenho tempo para isso, isso é pecado, né? Você não está sendo um bom mordomo do tempo que Deus tem te dado. E isso entra um pouco daquilo que o Helder falou lá embaixo, da gente ter uma agenda em comum. Isso tem facilitado muito a nossa vida, né? O saber o que o Helder tem na semana, o que eu tenho na semana, como a gente vai conseguir conciliar. Agora que os nossos filhos estão fora de casa, fica um pouco mais fácil, né? Porque eu brincava que a minha vida era a vida de mãe turista. Então, eu tinha que levar no dentista, tinha que levar no médico, tinha que levar no vôlei, tinha que levar no inglês, tinha que levar não sei aonde, era o tempo inteiro aquela nossa rotina. Então, e muitas coisas, por causa de ter essa agenda juntos, a gente conseguiu equilibrar, né? Olha, no que você pode me ajudar nessa semana? O que você está esperando que eu faça? Ou como eu posso te auxiliar também? Então, eu nem vou mostrar para vocês aqui a nossa agenda, porque ela parece um arco-íris, assim, ó, de tanta cor pintada. Mas isso ajuda a gente a visualizar, né? A ter em mente onde eu vou poder ajudar, onde eu vou ser útil, onde eu vou precisar gastar mais tempo com os meus filhos, ou com a minha casa, ou no meu trabalho. Então, remir o tempo e ter agenda, isso faz muito bem também, para que a correria do dia a dia não nos engula, tá bom? Muito bem, o ponto principal que eu queria entrar com vocês é esse, a vontade de Deus para os casados, é curtir a vida juntos. Né? Quando a gente era mais novo e a gente começou a namorar, era o que a gente mais falava, quero curtir tempo com meu namorado, quero passar tempo junto com ele. Né? Por quê? Porque o curtir juntos, o passar tempo juntos faz o quê? Com que a gente se conhecesse melhor. E lá em 1 Coríntios 7, a gente vai ler do versículo 32 até o 35. Se você quiser acompanhar aí, você pode também. Então, 1 Coríntios 7, do versículo 32 até o 35, diz o seguinte: o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como no corpo, como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, quem se casou tem uma prioridade. Qual que é essa prioridade que o texto diz? Cuidar do marido, das coisas do mundo. Né? Então, o que o Helder falou muito lá embaixo do que a igreja não pode ser a nossa prioridade, isso é real. Né? Jesus morreu pela igreja, morreu por indivíduos, mas quando ele constituiu lá no jardim um casal, um homem e uma mulher, foi para que juntos eles pudessem viver e glorificassem a Deus no relacionamento e no casamento deles. E esse é o nosso papel como esposas também. A gente precisa acompanhar os nossos maridos no ministério dele, né, no que eles fazem, seja que se o seu marido é pastor, se é presbítero, algum tipo de líder, a nossa presença ao lado deles é muito importante, essa caminhada junta.
Não é muito daquilo que o Elder mencionou lá embaixo também, de que pelo fato deles não compartilharem agenda é porque não querem nos sobrecarregar. Né? O viver a vida junta é quando ele está passando por um problema, uma dificuldade, eu ser essa auxiliadora, como diz lá no início. Essa auxiliadora idônea, alguém que vai caminhar lado a lado, que vai ajudá-lo a passar por isso. Né? Então, cuidar do casamento e das coisas do mundo, isso faz parte de todas nós que casamos. E o cuidar aqui tem uma conotação de ser algo prazeroso, significa curtir, ser menos complexo. Eu e o Elder, já faz alguns anos que a gente assumiu um compromisso um com o outro. E eu digo que muito isso partiu mais do lado dele do que do meu lado, por não parar para pensar. Mas ele chegou para mim e falou bem assim, Ju, você já pensou que essa é a única vida que Deus deu para a gente viver? E a gente decidiu viver um com o outro. Então eu quero que a tua experiência como esposa seja a melhor possível e que você também faça o mesmo comigo. Que a minha experiência como marido seja a melhor possível. Né? Deus queira que a gente consiga viver isso ou até Jesus voltar ou a gente morrer, de que ele seja o meu único marido e que eu seja a única esposa dele. E por causa disso eu preciso entender que eu só tenho aqui nessa vida para viver o meu casamento, para curtir as coisas que Deus me deu, para usufruir desse relacionamento. Né? Toda aquela beleza, o encanto do início, do namoro, aquela conquista, isso não pode ficar preso só lá atrás porque era necessário, isso precisa ser cultivado. Eu preciso viver isso todos os dias com o meu marido. Eu gosto muito de ver aqueles videozinhos que tem no Instagram de casais bem velhinhos, né? Andando de mãozinha dadas, ou se não num lugar, um chutando a água, um no outro na praia e dançando em algum lugar. E normalmente quando eu vejo essas coisas eu sempre falo para o Elder, eu quero que essa seja a nossa história. Eu quero poder, quando chegar lá no fundo, não só olhar para o meu lado e ver, eu tive alguém que caminhou comigo, mas eu quero ter prazer em olhar para ele, puxa, esse foi o meu marido. Eu vivi tudo que eu podia com ele. E ele falar a mesma coisa para mim. Né? Então, é um desafio que a gente precisa ter. E encorajar as mais novas a terem isso em mente também. Né? Infelizmente, a gente escuta muito na igreja, a gente faz aconselhamento com os noivos, e quando a gente para perguntar assim, olha, o que você já escutou a respeito de casamento? Boa parte deles fala, só escutei coisa ruim, inclusive de gente da igreja. Falando que é chato, que dá trabalho, que tem uma hora que cansa, que talvez você deixe de gostar da pessoa, mas você consumiu um compromisso, então você tem que ir até o fim. Gente, eu não acredito que foi para isso que Deus criou o casamento. Deus criou o casamento para a gente viver de maneira plena e para gozar, entendeu? Ter prazer em estar com a pessoa. Né? Se eu não cuido do meu esposo, eu estou pecando contra Deus. Eu não sei quantas de vocês já pararam para pensar nisso. Eu estou pecando porque Deus me deu algo precioso para cuidar. E se eu não cuido dele, eu estou pecando contra o meu Deus, contra aquilo que ele falou para mim. Aquela que se casou, cuide de como agradar, de como cuidar do seu marido. Outra coisa importante, eu não sou a causa da felicidade do meu marido. Quem dá alegria plena para o meu marido é Jesus. E quem dá alegria plena para mim é só Jesus. Porque é nele que eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Como lá em 1 Pedro diz, em Jesus a gente tem tudo o que a gente precisa para viver uma vida agradável diante dele. E Jesus precisa ser a minha alegria. Ele tem que ser a fonte de tudo que eu necessito. Mas eu posso, juntamente com o meu marido, proporcionar momentos de alegria. Posso proporcionar momentos de contentamento. Né? Então, a gente precisa ver a beleza do relacionamento, do casamento. Eclesiastes 9, do versículo 7 até o 10, que foi algo que o Elder também já leu um pouco lá embaixo, diz o seguinte: portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama.
todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiveram que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. O maior presente que Deus nos dá nessa vida é curtir a vida com o homem da nossa mocidade. O resto é tudo enfado, é canseira. Tanto é que ele fala assim, ó, desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Gente, o casamento não é só para a gente não ficar sozinho. O casamento é para a gente viver uma vida plena e que glorifica a Deus. Né? Viver as triabilidades do dia a dia não é apenas curtir grandes eventos, mas é tomar aquele cafezinho, chupar um picolé de vez em quando. Aqui no interior, né, onde a gente está lá em Araras, tem 144 mil habitantes, então é metade quase aqui do que Cascavel. Mas eu acho que aqui ainda o pessoal ainda senta muito na rua, assim, né? Com a cadeira, fim de tarde, vai para a praça, caminha num lago, sei que tem um lago bonito aqui. Gente, separem tempo para isso. Como o Helder falou, levem os olhos para passear. Vejam aquilo que Deus fez e juntos contemplem, né? A grandeza do Senhor, a criação dele. Inclusive olhar para o seu marido e falar, Deus, obrigado pela criação que o Senhor me deu aqui para cuidar, né? Eu e o Helder, a gente costuma dizer nisso, assim, que o nosso sonho é ficar os dois, assim, bem velhinho, enrugadinho, né? Ele fala assim, nossa, Ju, como vai ser bonitinho, nós dois velhinhos, enrugadinho, andando, assim, de mão dada. É o que a gente quer, é o que a gente deseja, né? Aproveitar o nosso tempo, usufruir daquilo que Deus tem nos dado. E pelo fato dessa nossa vida ser a única aqui, a gente precisa aproveitar. Esse texto de Eclesiastes 5, 18 e 20, teve acho que mais ou menos uns 6 anos atrás, uma coisa assim, eu estava fazendo um devocional nele, eu estava à noite na cama, lendo a Bíblia, e eu li esse texto e eu olhei para o Helder e falei bem assim, amor, eu achei o texto da sua vida. Aí ele deu risada. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, eu vou ler para você e que legal que eu vi esse texto na sua vida. E isso se tornou a nossa vida. Que diz o seguinte, Eclesiastes 5, 18 a 20. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. O ano passado a gente passou por um momento bem difícil, desculpa. A gente descobriu que o Helder estava com câncer. E do nada esse câncer apareceu. E graças ao bom Deus, ele fez 2 cirurgias, ele teve câncer nos 2 testículos. É uma coisa bem rara. Primeiro, por causa da idade dele, e segundo, que é normal sempre dar de um lado, não dos 2. Mas a gente sabe que nada fugiu do plano de Deus, que ele é soberano em todas as coisas. E realmente a gente vê esse câncer que Deus deu para o Helder como um presente de Deus. Porque para vocês terem uma ideia, é algo que é assim, é como se tivesse uma pessoa a cada 15 anos na cidade que a gente mora, que desenvolvesse isso. E quando eu leio esse versículo, eu até mandei fazer um quadro para ele, que está lá no escritório dele, eu vejo assim, Deus, muito obrigada, porque meu marido entendeu que o trabalho dele é para o Senhor, que a nossa família, tudo que ele faz como esposo, como pai, é para o Senhor, e porque a gente pode gozar dessa vida plena em Jesus. E foi muito legal que
Esses tempos atrás, o meu filho mais velho chegou para o Helder e falou assim: pai, eu ia ficar muito triste se você morresse. Mas eu vejo o quanto você ama Jesus e o quanto você busca viver para glorificar Ele. E eu sei que tudo que você faz já ia estar bom para você aqui, porque você tem vivido plenamente aquilo que Deus tem te dado. Então, gente, aproveitar dessa única vida que a gente tem aqui é um presente de Deus para nós. É um presente de Deus para nós como esposas, viver o nosso casamento, a nossa vida. E às vezes eu brinco que parece muito elderlatria, mas o quanto eu aprendo com a vida do meu marido. Não só pela capacidade que Deus deu para ele de armazenar tanta informação, mas eu sei que toda a dedicação dele é para que outros sejam aperfeiçoados em Jesus. E isso chega a mim também. Então é isso que me motiva a buscar essa vida aqui também, a entender que eu preciso fazer as coisas para glorificar o Senhor, eu preciso viver o meu casamento para glorificar o Senhor. Muito obrigada. Não estava planejado, não tinha choro no meu script aqui. Né? Mas isso tem feito toda a diferença na nossa vida. E o legal de tudo isso que a gente tem visto aqui é que não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que diz para nós. Desde o começo eu estou lendo versículos para vocês que demonstram o que a palavra de Deus diz sobre relacionamento. Né? Então isso precisa nos confrontar, causar diferença e temor no nosso coração também. Muito bem, Eclesiastes 9:10 também diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nossa vida é passageira, né? Do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. E se a gente não tem essa visão de curtir a nossa vida no momento, sem ficar planejando só o futuro, vai passar e talvez a gente nem chegue lá. Outra coisa que nós como casal decidimos com relação aos nossos filhos, olhando um pouco para a vida dos nossos pais e para aqueles que vieram antes de nós, a gente vê que as pessoas sempre fizeram o quê? Trabalharam para juntar dinheiro, para lá na frente poder deixar algo para os filhos e gastaram a vida inteira fazendo isso e não curtiram, não aproveitaram as próprias vidas, né? Então, diante disso, o que a gente conversou, e a gente sempre conversou isso até antes dos nossos filhos nascerem, nós não vamos deixar dinheiro, nós vamos deixar memórias. Que dinheiro eles podem trabalhar, eles podem ter o sustento deles, mas memórias nós precisamos proporcionar, né? Porque normalmente quando alguém se vai, alguém morre, o que você lembra? Você lembra, aquela pessoa pagou isso para mim, aquela pessoa me deixou tanto de dinheiro. Não, você lembra de coisas que você viveu com aquela pessoa, né? Você lembra de momentos que você teve. Então, a gente decidiu que com os nossos filhos a gente vai criar memórias, deixar lembranças, né? E isso é muito gostoso. Eu brinco com meu pai e com a minha mãe, às vezes eu falo para eles assim: olha, não me deixem nada, só não me deixem boleto, por favor. Né? Não quero ter que ficar com boleto para pagar, mas aproveitem, né, de todo o trabalho de vocês. Claro, a gente precisa ser prudente e não ser vida louca, né? A gente até costuma dizer que muita gente, assim, depois desse estudo, não vai sair, vai na CVC amanhã, gastar tudo, planejar a viagem dos sonhos, fazer isso, aquilo, vou comprar roupa, apartamento. Não, a questão não é essa. A gente precisa ser planejado para guardar e reservar para o futuro, mas a gente precisa viver o hoje, porque eu não sei se eu vou viver lá na frente, né? Então, o deixar lembranças, deixar memórias, isso precisa estar muito vivo em nós também, né? Tendo o cuidado de ter essa provisão futura, mas não só viver no lá. Se preocupem em viver aqui, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, não sei quanto tempo eu tenho com meu esposo, não sei quanto tempo eu tenho com os meus filhos, não sei quanto tempo eu tenho com os meus pais. Então, que o tempo que eu tenho com eles seja o mais precioso e a gente aproveite ao máximo. Tá bom? Outra coisa, né, que a gente tem que, às vezes, é um mau exemplo, mas é o que boa parte
das pessoas fazem. Quantos de vocês já viram, ou já escutaram aquela... Olha só a minha mão de pegar no meu tablet, não quero nem passar no rosto, porque senão eu vou ficar... aquela música do Titãs, que chama Epitáfio. Sabe que epitáfio é aquela plaquinha que vai no túmulo, né? E tem uma música deles que é muito bonita, mas ela é muito triste, porque ela diz assim: eu queria ter amado mais, ter feito muitas coisas, ter visto o sol nascer, ter visto o sol se pôr. Gente, eu não quero que isso seja o que vai estar lá na placa. Eu queria. Eu quero olhar para trás. Isso que a gente vivencia no dia a dia, mas se a gente estiver focado em outras coisas, não vai ver a simplicidade, né? Não vai admirar a beleza de tudo aquilo que Deus fez, né? Exatamente. Mas será que a gente só passa a ver desse ponto de vista a partir de um momento de situação extrema, assim, de doença, que você pensa, mas agora eu vou morrer, né? Sei lá. Aí para viver... Normalmente é assim, mas não deveria. No nosso caso não foi assim. A gente sempre cultivou isso lá atrás, mas de verdade, às vezes as pessoas, eu comecei a perceber que a minha vida era melhor quando eu fiquei doente ou quando eu perdi não sei quem, né? E não é assim. A gente precisa ter essa perspectiva correta, porque a gente foi salva para algo, que é glorificar Deus e viver de maneira plena essa salvação aqui na terra, né? Muito bem. Li Eclesiastes aqui com vocês. E um pouquinho do que o Elder mencionou, eu tinha colocado aqui também, né, de que ter filhos é uma bênção, mas eles precisam ter o tempo limitado deles em casa. E, gente, façam isso para o bem deles. Às vezes a gente quer proteger tanto os nossos filhos, mas a gente priva eles de terem as próprias experiências deles com Deus. A gente precisa exortar quando eles estiverem pecando, a gente precisa aconselhar quando for necessário, mas a gente precisa deixar os nossos filhos construírem a história deles com Jesus, assim como foi conosco também, né? E muitas vezes a gente esquece que algumas coisas que como nós somos hoje foi porque lá atrás a gente não teve toda essa proteção. Né? Nós nos tornamos o que somos hoje porque passamos por alguns perrengues, por algumas dificuldades, e isso foi bom, foi proveitoso, trouxe crescimento, né? Deus deu o meu filho, que não é meu, para devolver para ele. Isso precisa estar sempre claro na nossa mente. O meu filho não é meu. Deus deu para que eu cuidasse e devolvesse para ele. Então, eu não posso ter esse sentido de posse. Claro, eu vou ter cuidado, eu vou ter zelo, né? Eu vou providenciar aquilo que é necessário. Mas, gente, deixar passar uns perrengues de vez em quando não tem problema. Eles amadurecem. 2 homens. Gente, de verdade, eu não quero que meus filhos sejam... Gente, de verdade, eu não quero que meus filhos sejam reconhecidos como homens Nutella, como os bananas de pijama. Não quero. Então, o meu marido até brinca comigo. Nossa, você com uma alemãozona dessa aí... Eu sempre fui dura com os meus filhos, com muito amor. Mas eu sempre tive na minha mente, eu estou formando homens. E eu quero que sejam homens firmes. Eu quero que quando uma mulher chegar para casar com os meus filhos, elas sintam cuidado, sintam proteção, sintam amor, assim como o pai deles fez comigo. Né? Então eu preciso deixar passar por algumas coisas. Gente, eu não vou deixar passar fome, entendeu? Não vou largar no meio da rua e falar, pega sua malinha, ó, se vira. Não é isso. Mas é mostrar que existem fases da vida, como tudo fala lá em Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo do sol. Né? Que até um dos textos que a gente vai ler, deixa eu ver se está aqui. Não, está no outro, eu já misturei até todos os estudos, está no outro estudo. Né? Mas entra nesse aqui, há tempo para tudo. E o tempo de criar os nossos filhos também precisa ser limitado. Né? Por exemplo, meu filho mais novo está estudando lá nos Estados Unidos. Foi para passar 1 ano, vai ficar mais 1 ano. Eu tenho o privilégio que meus pais moram lá. Tá? Então, a 4 horas de distância deles. Se acontece alguma coisa, uma emergência, tem alguém para socorrer.
Mas que garantia eu tenho que meus pais amanhã vão estar vivos e vão poder socorrer? Nenhuma. Né? Pode ser perto, pode ser longe. Se eu não confiar que é Deus quem cuida, eu não vou conseguir fazer nada. Meu filho mais velho vai para Araras. Ele faz ministério lá de final de semana. Sozinho, pegou o carro, pegou a estrada, foi para lá, passa o final de semana, volta na segunda. Às vezes meu coração fica assim, eu sempre falo, me avise quando você sai, me avise quando você chega. Mas Deus, eu tenho que falar, Deus, cuida. Não está na minha mão. Porque senão isso toma conta da gente de um jeito que não é saudável. Vira uma filholatria, né? Que não é bom para nós, não é bom para o nosso casamento. E invertem os papéis. Então, gente, pensem a respeito disso. Eu e o Helder, desde que os nossos filhos nasceram, a gente falava assim, nossa, como vai ser bom quando eles crescerem e saírem de casa? Eu amo meus filhos, eu curto demais os meus filhos, eles são meus amigos, eu sou amiga deles, a gente conversa de tudo, a gente ama passar tempo junto, a gente ama fazer coisa junto, mas eles sabem o que eles têm isso na mente. Mãe, eu vou viver a minha vida com Jesus, e você e o papai vão fazer tantas outras coisas que vocês planejam, e Deus vai usar vocês. Então faz parte isso, tá bom? Curtam, inclusive, isso, de pensar que um dia só serão vocês dois e vocês vão poder curtir esse tempo juntos, tá? E diante disso eu queria deixar com vocês aqui alguns desafios práticos, tá bom? Primeiro deles, sejam mais intencionais e exclusivos nos momentos juntos e a sós. Principalmente vocês que têm filhos pequenos, gente, eu sei que às vezes a gente fica assim, ai, não vou deixar com ninguém porque vai dar muito trabalho. Até você deixar a primeira vez e ver que seu filho ficou bem, você fala, meu, dá para deixar mais vezes. Porque eu não deixei antes. Entendeu? Aproveitem, né? De avós, de, sei lá, tios, de alguém que tem essa disponibilidade para que você e o seu marido possam curtir tempo juntos, né? Curtam coisas simples e corriqueiras, como as refeições em casa, um sorvete no fim da tarde, sentar para tomar um cafezinho, comer uma pipoca após o culto, momentos no quais não existem interação, quer dizer, momentos no quais existem interação, não simplesmente a passividade de um filme ou uma série, né? Porque você falar para, vamos assistir um filme juntos de vez em quando, gente, ok. Mas quando vira isso, só o tempo que vocês têm sozinhos, vamos assistir uma série, vamos assistir um filme, não tem interação nenhuma entre vocês dois, ou a interação é aquela, gostou? Gostei. Né? Então façam coisas onde isso vai exigir de vocês conversa, opinião, pensar em algumas coisas, olho no olho, né? Passar tempo junto, namorar. Né? Isso faz parte. Eu estou entrando numa fase que talvez muitas de vocês aqui já tenham, eu estou começando a entrar na menopausa. Né? Eu diria assim que quando eu chegar no céu eu vou matar a Eva. Porque eu creio que a menopausa é fruto do pecado, só pode. Né? Porque se tudo que Deus criou foi bom, a menopausa fugiu desse bom. Né? Eu brinco sempre que quando chegar no céu eu vou pegar a Eva. Imagina a filha de mulher que vai estar lá. Imagina, a gente pode se juntar, né? Vai porque eu já estou salvo em Jesus, eu já sei o que Ele fez por mim. Eu sei que lá meu pensamento vai ser bom, né? Mas aqui na Terra eu posso pensar isso ainda. Né? Mas a gente vai entrando, o nosso corpo vai mudando, a nossa vida vai mudando e algumas coisas a gente deixa de fazer, gente, a gente não pode. Deus só nos deu um único marido para que a gente namorasse esse único marido e tivesse relação só com esse único marido, tá bom? Então busquem ajuda, mulheres, naquilo que vocês precisam de ajuda, façam exercício, tomem vitaminas, entendeu? Porque isso faz parte da vida conjugal também, entendeu? Eu sei que muitas vezes a gente lê aqui e fala, assim, curtir o homem da nossa mocidade. Nossa, a gente vai ficando velho e parece que os nossos maridos nunca saem da mocidade, né? Né? Mas, gente, olha que bênção, Deus criou eles assim.
né? Ter esse equilíbrio faz parte, né? E é algo assim, por exemplo, que a gente vivenciou agora com toda essa situação do Helder. O Helder vai precisar fazer reposição hormonal agora para o resto da vida. Ele tem que tomar testosterona para o resto da vida, porque ele não produz mais. E, gente, como é triste quando ela está descompensada. Sabe? É triste olhar para o meu marido e eu olhar para ele e ver que aquele não é ele. Porque ele não tem ânimo para fazer nada, é um cansaço extremo, não tem vontade, ele fica irritado, que nem nós, quando nossos hormônios estão nessa queda, agora por causa da menopausa, isso também começou, e acontece com eles também, né? Só que muitas vezes a gente se esconde atrás dessas coisas, e se a gente se esconde atrás disso, mais uma vez, nós estamos pecando, porque Deus nos deu um relacionamento para que homem e mulher se completassem, né? Então, mulheres, vamos viver a mocidade do nosso relacionamento também, né? Já tem uma que está ali, ó, se abanando, a outra colega lá atrás, né? Uma ali. Eu também estou na fase dos fogachos, então de repente, né, vem aquele calor e a gente tem que aprender a lidar com todas essas coisas, né? Eu acho que essa é a beleza do viver juntos. A gente vai aprendendo um com o outro. No começo as coisas funcionavam assim, agora elas já não funcionam mais, mas o que a gente vai fazer para adaptar para que isso não atrapalhe o nosso relacionamento, tá bom? Aprendam a fazer uma agenda semanal juntos, na qual vocês consigam cruzar suas agendas pessoais para terem momentos juntos. Aquilo que o Helder comentou da gente colocar na agenda família, isso é real, porque se a gente não colocar, todas as outras coisas vão nos engolir. E se família é prioridade para mim, é importante, ela precisa estar na minha agenda. Então, a gente tem na nossa agenda, tá lá, Helder e Ju. Né? A gente tem com os meninos, agora eu só estou com um filho que está em casa, então ele estuda no mesmo lugar que a gente mora, mas é sistema de internato, então ele passa a semana, mas de vez em quando ele dá uma escapada para levar uma roupa suja, para pegar uma bolacha no armário, né? Uma coisa assim, ele vai lá. Mas a gente combina com ele, Lucas, tal dia, tudo bem, você vir almoçar aqui em casa para a gente almoçar junto. Então a gente coloca na agenda, né? Ponham na agenda, porque é melhor a gente ser intencional do que a gente ser relaxada e deixar esses momentos passarem. Tá bom? Equilíbrio entre o carpe diem divino, que a gente vê em Eclesiastes, e o bom planejamento para o futuro. Né? Equilibrar entre o não gastar tudo hoje, mas também o não só guardar para o futuro. Né? Muitas vezes a gente tem problema com esse carpe diem, do vivo o dia, mas Eclesiastes fala para a gente viver bem o nosso dia. Né? Então, tomar cuidado com isso também é um desafio. E ao invés de simplesmente deixarmos estabilidade e herança financeira para os nossos filhos, nós deveríamos deixar memórias e histórias. Então, de tudo que eu falei para vocês, se vocês guardarem esses 5 tópicos, que isso faça muita diferença na vida de vocês. E quando vocês tiverem um tempinho, leiam Eclesiastes. Vejam Eclesiastes como com outros olhos. Não é alguém que está reclamando da vida. Ele fala que quando a gente só vive a vida com a perspectiva do mundo, é só enfado. Mas quando a gente olha a nossa vida da perspectiva divina, a gente consegue aproveitar e ver a beleza de tudo aquilo que está ao nosso redor. Tá bom? A gente vai orar e depois a gente tem 15 minutos de intervalo e depois a gente retorna para cá. Tá bom? Eu acho que vai ter lá embaixo, foi mais ou menos que horas? Isso, acho que vai até as 4h15, né? Aí depois a gente sobe, tá bom? Vamos orar, depois a gente sobe, tá bom? Vamos orar então? Deus, muito obrigada, porque somos salvos em Jesus. Obrigada porque em Jesus a nossa vida tem outra perspectiva. Deus, nos perdoe porque muitas vezes deixamos a rotina, o enfado, o cansaço tomar conta de nós e não conseguimos ver a beleza que é o nosso casamento, a beleza que é o nosso relacionamento com o nosso esposo. Queremos pedir a Deus que, diante de tudo aquilo que vimos e fomos desafiadas, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, ó Deus, que possamos realmente viver muito bem, e se
único momento que a gente tem aqui, ó Deus, de vida, de casamento, para que ele seja aproveitado de uma maneira que te glorifica e que demonstra, ó Deus, a alegria que temos pela tua salvação e pela união que temos com os nossos maridos também. Nos ajude nos nossos desafios, nos ajude nos pequenos começos, para que realmente eles se tornem de diferença, de companheirismo, de amizade, de amor, que tudo aquilo que fizermos, inclusive, ó Deus, no nosso relacionamento conjugal, seja para honrar e glorificar o Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, gente. Temos um intervalo e depois a gente volta.